Muito bem. Eu creio que devem estar se perguntando por que eu coloquei essa foto aqui fazendo fundo para a projeção, não? Essa é uma foto do Tirol. E vamos fazer, a reunião hoje vai ser sobre o Tirol. E vamos ver se Nossa Senhora nos ajuda e se sai algo assim aproveitável pelos que assistem. Todos se lembram que na reunião anterior que nós fizemos, nós comentamos aquelas cenas da natureza. Hoje nós vamos comentar outras cenas em que é já a natureza aperfeiçoada pelo homem. E aí nós vamos ver, o Tirol é um dos lugares da Europa, dos mais bonitos que tem. Então nós vamos conversar sobre isso. Bom, nós devemos nos lembrar de que na Gênesis, horas tantas, Nosso Senhor disse para Adão e Eva: ide sujeitai toda a terra. Quer dizer, não disse só isso. Disse: crescei-vos e multiplicai-vos, depois sujeitai toda a terra, pegai os animais, enfim. O homem, no fundo, exerceu um reinado sobre a natureza. E nós temos um exemplo dos vários que existem na Europa da harmonia do homem com a natureza, que é a harmonia católica do homem com a natureza. Então, vamos ler aqui. Quando Deus disse para Adão e Eva dominarem a natureza, foi com a intenção de que o homem aprimorasse a natureza e completasse a obra da criação. Quer dizer, Nosso Senhor, ele fez o homem, mas ele quer ser completado a obra dele seja completada pelo homem. E ele deu para o homem o dom de aprimorar a natureza. E uma vez o Dr. Plínio comentou que as obras de arte não são outra coisa senão o homem que pega a natureza em bruto e aprimora a natureza e faz algo que Deus poderia ter feito, mas ele não quis fazer. Ele quis que o homem fizesse. Então, é plano de Deus que o homem aprimore a natureza. Então, vem aí, Deus deu ao homem essa capacidade e quer ter a colaboração do homem na sua obra. Bom, a Europa católica tem muitos aspectos desse imbricamento do homem com a natureza. Um deles, bastante saliente, é o Tirol, que se divide em 4. São 4 partes, né? Se eu não me engano. Então, tem o Tirol austríaco, tem o Tirol alemão, tem o Tirol italiano e tem o Tirol suíço. Eu não sei se tem mais algum que eu me esqueci. E se tiver, alguém pode dizer. Bom, o Tirol é um exemplo típico desse aprimoramento da natureza feita pelo homem católico, que desenvolveu ali uma civilização. Embora seria muitíssimo superior se não tivesse havido a revolução. Quer dizer, eles conseguiram algo, eles ainda mantêm um certo tanto, embora a alma deles já não tenha mais tudo aquilo que os primeiros tiveram, mas alguma coisa eles mantêm. Em parte para atrair os turistas, porque eles devem viver também do turismo, imagino eu. E isso faz com que eles se empenhem na visita de outras pessoas lá, de turistas, não? Então, eles mantêm uma certa casca do que eles eram antes. Bom, ele sempre foi bastante católico, o Tirol, né? E o fato de terem ali a fé católica transformou aquele local num local meio paradisíaco. É impressionante, até coisas que eles não mexeram, por exemplo, algumas montanhas, eles puseram a cruz em cima. E aquilo ficou uma coisa... Eles como que batizaram as montanhas, né? E o mais bonito nisso é imaginar esse povo contemplando a natureza, que eu não sei hoje quanto eles contemplam ou não. Bem, além de uma natureza muito cheia de aspectos rústicos, porque tem
certos picos assim que são muito ousados, não? Mas eles também conseguiram erigir umas aldeias, umas cidadezinhas aconchegantes, acolhedoras, com um ambiente muito agradável no seu interior. Tem uns lugares que a gente fica com vontade de ir lá e passar não sei quanto tempo lá, contemplando aqueles panoramas e usufruindo daquele aconchego, daquele acolhimento que as coisas deles dão a impressão de ter. Sobretudo porque há uma impressão, a gente sente uma impressão de que lá é uma região fria, não? E o aconchego no frio é sempre atraente. Bom, por outro lado, a indumentária colorida, sua indumentária colorida reflete o caráter alegre e disposto ao sacrifício. Não parece, eles são um povo alegre, mas muito lutador, muito... E já de morar no meio daquelas montanhas, vocês vão ver, como aparece no alto, assim, alguma casinha, alguma coisa que para chegar a pé até lá em cima é um trabalho do outro mundo, mas que o tirolês, ele achava que valia a pena fazer assim e subir para ter o panorama. Isso não é muito de acordo com o brasileiro. O brasileiro, ele não gosta de subir escada, nem montanha, nem nada. Ele gosta de ficar na parte mais baixa, né? Bom, por outro lado, eles também criaram sua própria música, que nós vamos ouvir enquanto vai passar o filmezinho que nós vamos ver. O filme também, como aquele outro, mas é com umas imagens muito bem escolhidas. Aparece ali, eles têm um tipo de canto que eles praticam, que é um canto meio pastoril, e que eles faziam aquilo para se entreter, me parece, com o eco que aquelas montanhas produzem. E funcionava como sinais deles, dando uns para os outros, conforme o caso de comemoração, o caso de atenção, de vigilância com algum eventual inimigo, não? É um canto, uma maneira eu diria que gorjear o som que só eles têm. Bom, também eles desenvolveram uma culinária própria que é bastante convidativa, regada pelo seu vinho e cerveja. Eles têm lá vinho e cerveja. Vale muito a pena lembrar que o Tirol gerou um grande herói que comandou uma resistência contra a invasão das tropas de Napoleão Bonaparte. Foi o Andreas Hofer. Vai aparecer no filme que nós vamos assistir algumas fotos dele, ou ele sozinho, ou ele com o Estado-Maior dele, ou o pessoal fazendo uma espécie de marcha dentro de uma cidadezinha, cantando alguma coisa, e era gente, ele está no meio. Mas ele foi um grande herói. Ele foi uma pessoa que lutou, deu um trabalho medonho para o general de Napoleão, que comandava as tropas. Eles com os deles, ficavam aboletados no alto das montanhas, e quando a tropa ia passando embaixo, na estrada, que eram sempre umas estradinhas coladas nas montanhas, eles promoviam avalanche para impedir que o exército passasse. E eles eram a favor do imperador, e Napoleão, evidentemente, creio que queria intervir no assunto e eventualmente tirar o imperador e colocar a ele como ele fez em outros lugares. Mas o nosso objetivo é mostrar o que seria do mundo se o homem tivesse colaborado com Deus ao invés de se afastar dele. Vejo que o mundo inteiro teria coisas na linha desse vídeo e com características próprias. E é interessante que Deus colocou em cada lugar desse o homem com a mentalidade
própria a conviver naquele tipo de panorama, naquele tipo de ambiente. Eu me lembro que uma vez nós assistimos aqui a uns povos da Mongólia que praticam caçada com águias. Mas o ambiente da Mongólia, com aqueles, combina muito bem com os mongóis e com as águias e tudo, né? Então Deus fez isso, até quando a Torre de Babel fez com que os homens todos se dispersassem, Nosso Senhor encaminhou de uma maneira que houvesse uma certa harmonia entre o povo que foi para determinado local e as características próprias daquele local, né, da natureza ali. Bom, agora, por outro lado, vamos assistir então esse pequeno filme que reúne vários aspectos do Tirol, e eu quero chamar a atenção para a música que eles criaram também, que tem umas músicas que são só gorjeios, vamos dizer assim, mas tem também algumas que têm letras. No Brasil, existe uma pequena cidade fundada por tiroleses em 1933, fica em Santa Catarina, e que reflete algo do pitoresco do Tirol europeu. Eu recomendo, se alguém tiver alguma oportunidade, ir lá conhecer a cidade. Eu sei que nem tudo que tem lá é elogiável, porque os aspectos humanos estão mais ou menos cobrem em todos os lugares. Mas, em determinadas circunstâncias, eles se colocam mais parecidos com o original deles. Bem, então, se ninguém quiser dizer nada, eu passaria o filmezinho agora.
Ozean blüht. Und der Schnee geht bald weg und jetzt wird's wieder schön und jetzt wär ich bald wieder auf die Alm auf gehen und jetzt wär ich bald wieder auf die Alm auf gehen. Wiesen und treibt Feld. Und ein Herzig liebst Dirndl ist mir alles auf der Welt. Zwei schwarzbraune Ochsen und ein gescheckerte Kuh. Ja, die gibt mir mein Vater, wenn ich heiraten tue.
reich, aber geldreich ist nicht. Jodel, 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 jodel. Mir ist lieber, sie ist liebreich, denn beim Geld schlaf ich nicht. Jodel, 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 Erst was Kurate, haben im Schmerz